Disse o Senhor Jesus: Maldito o homem que confiar em outro homem. Estando o Senhor no templo em Jerusalém, ele disse aos homens que estavam no templo: Eu posso derrubar esse templo e em 3 dias eu reedificar. E os homens disseram: Em 46 anos esse templo foi construído e tu pode construir ele em 3 dias? O Senhor falava do templo do seu corpo, o qual, quando fosse crucificado, em 3 dias ele ia ser ressuscitado. Precisava o Senhor descer os infernos e tomar a chave das mãos do adversário para tirar aqueles que estavam cativos na morte, aqueles que não tinham liberdade, porque a chave da morte e do inferno estava nas mãos de Satanás. Mas o Senhor desceu aos infernos, desceu às partes mais baixas da terra e pegou das mãos de Satanás. Tomou a chave dele e levou cativos os cativeiros e deu dons aos homens. E quando o Senhor pregava essas palavras no templo, muitos creram na palavra. E o Senhor Jesus diz bem claro no Evangelho, qual ele disse que nem mesmo eles crendo na palavra, ele disse que não confiava nos homens. Por que não confiava nos homens? Porque eu bem sei o que tem no coração do homem. Eu não vejo como vê o homem vê o que os seus olhos alcançam, mas eu olho para o coração do homem. E o Senhor está olhando para a sua vida. Ele conhece o seu choro, o seu lamento, a sua necessidade, a sua provação, a sua enfermidade, o tormento na sua vida. Ele conhece a perseguição da sua casa. Ele conhece o seu medo. Ele conhece a sua tristeza, o seu desgosto. Ele conhece a depressão, qual tem tomado a sua vida, a sua alma já não tem paz. Mas por esta palavra o Senhor te anuncia: creia na palavra e a partir de hoje não se proste diante dos ídolos, nem se proste diante dos homens, porque o Senhor disse: eu amaldiçoe o homem que confia no outro. Confia no Senhor Jesus pela palavra e saiba que Ele vai fazer uma transformação, uma mudança. Ele vai virar o teu cativeiro hoje. Por esta palavra, não se prostra a homem algum, antes se prostra e adora-se a Deus. Porque quando Cornélios mandou chamar a Pedro, apóstolo do Senhor, aleluia, para ouvir as palavras de Deus na boca de Pedro, pela consideração que Cornélios teve por Pedro, que era homem de Deus, Cornélios, ao receber a Pedro na sua casa, se prostrou diante de Pedro, apóstolo do Senhor. Mas Pedro disse: não aceito, Cornélios, aleluia, levanta, porque também sou homem, se prostra e adora-se a Deus. E quando Pedro pregava na casa de Cornélios, aleluia, Cornélios falou para Pedro o que o anjo tinha falado para ele mandar em busca de Pedro. Chegando Pedro na sua casa, ali falou com ele e disse: o que aconteceu, porque mandaste me chamar? E ele contou que um anjo tinha avisado que ele fosse chamar para ouvir as palavras de Deus na boca dele. E ali Pedro disse: na verdade, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação teme e obra o que é justo. A palavra que Deus enviou os filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Essa palavra veio da Judeia, começando da Galileia, depois do batismo que João pregou. E quando Pedro pregava essas palavras, o Espírito Santo desceu e manifestou no coração do povo, e eles falavam língua. O dom de Deus tomou a multidão. E naquele momento, Pedro disse: pode ser que alguém não queira batizar esses que também ouviram a palavra e receberam o Espírito Santo, e mandou que sejam batizados em nome do Senhor Jesus. E naquele momento foi batizado quase 3.000 almas. Saiba que o Espírito de Deus manifestou naquela multidão, naquele povo que o Senhor já tinha preparado para guardar a presença de Pedro, para ser convertido pela palavra. Não se confunda, não venha pensar
que em qualquer pessoa o Espírito de Deus vai manifestar. Não. Aquele povo era uma preparação de Deus, que Deus já tinha preparado para eles ir aguardar a chegada de Pedro para ouvir as palavras, porque Deus já sabia que ia converter. E Deus está mandando estas mensagens de conselho para chegar até você, porque Deus quer te converter. E a conversão é essa: deixa o mundo, a vaidade, o pecado, a idolatria, a prostituição, tudo que é mal, tudo que é pecado diante de Deus, se converte. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, mas seja batizado em um só batismo, em uma só doutrina, em um só rebanho, em um só pastor, que é Jesus Cristo, aonde se serve ao Senhor pela morte dele, o qual ele já pagou pelos nossos pecados. Você não precisa pagar dízimo para ninguém, você não precisa pagar dinheiro para ninguém, porque o Senhor Jesus disse: dai de graça o que de graça recebeste, digno é o operário que come do seu salário. Em verdade vos digo que esse já ganhou o seu galardão. Se alguém prega e te cobra dinheiro, o galardão dele é o dinheiro e não a salvação. Recebe esta palavra, porque o dízimo ficou na lei e nem sequer de dinheiro era, senão endro, cumim e alguns produtos de alimentos que era para levar para o sacerdote, mas dinheiro não. E hoje nós estamos no tempo da graça. A lei ficou para trás, a lei, os profetas, veio até João, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, que é o Senhor de tudo. A lei foi abrogada. Falamos da lei, respeitamos, mas hoje os mandamentos estão nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual ele foi constituído juízo dos vivos e dos mortos. Quem está sobre o jugo da lei está debaixo da condenação. Se quer salvação, faz um concerto e seja batizado e procure a igreja que guarda a doutrina do Filho de Deus na terra.